Hérnia de disco, bico de papagaio, qual a diferença? Dr. Marco Paulo Ottoni explica pra gente como vai. Tudo bem. Muito frio lá fora? Muito frio lá fora. Jura? Mas aqui tem o calor humano. Aqui tem o calor humano, exatamente. São coisas bem diferentes, né? Coisas bem diferentes. Hérnia de disco, bico de papagaio. Isso, hérnia de disco, acho que até a gente pode pegar a maquete aqui para mostrar. Vamos ver. Interessante, pode também mostrar. A hérnia de disco é o seguinte, nós temos uma vértebra, nós temos outra vértebra. Sim. Entre as vértebras nós temos uma estrutura chamada disco, que é um amortecedor da coluna. A hérnia de disco é quando o líquido que está aqui dentro desse amortecedor extravasa e passa a comprimir a medula ou a raiz da medula. Por isso que dói. Por isso que dói. Quer ver? Assim, ó. De lado. Aí, isso. pronto. Ou ela só se desloca, o líquido não extravasa, mas o disco inteiro se desloca e empurra a medula. Aperta aqui e dói. Isso, exatamente. Tá. É uma cartilagem esse disco? O que é? Isso aqui disco chama disco intervertebral, entre as vértebras. Tem uma substância chamada núcleo pulposo, é um líquido que tem aqui dentro, que é envolto por uma membrana. Então, na verdade, ele pode se deslocar inteiro ou furar, extravasar esse líquido e tocar diretamente na medula, que é esse cordão amarelo, ou na raiz. Muito frágilzinho, então, hein? Ele não é tão frágil, tem que acontecer algumas série de fatores para que aconteça exatamente esse rompimento. E o bico de papagaio? Bico de papagaio, tá aqui, ó. Vamos falar aqui que tá mais fácil. Tá? Aqui só ilustrando a hérnia de disco, agora tem o próximo visual, que é o bico de papagaio. Vamos lá. É a outra arte, né? É outra arte. Tem aí? Foi. Bico de papagaio. O bico de papagaio é o seguinte, tá aqui, ó. A gente tem essas pontinhas a mais. Nota que nessa vértebra aqui não tem esse bico aqui, ó. Parece um bico de papagaio. É no mesmo lugar, mas é outra coisa. É no mesmo lugar, só que a hérnia de disco vem pra cá. O bico de papagaio é pra frente. Ele é o quê? Ela é de tanto atritar essa vértebra com essa vértebra, por ação e reação, vão formando os bicos. Por isso que é chamado bico de papagaio. Então ele acaba causando dor aqui nessa região da coluna. Isso aqui se rompe? Não, isso não se rompe, isso se forma. O que se rompe seria o disco da hérnia de disco. Então continuaria aqui, todo branquinho. Continua tudo aqui, ficaria todo branquinho, provocaria dor, porque a coluna fica muito mais rígida, diminui a flexibilidade da coluna e acaba tendo muita dor. Entendi. Entendi bem a diferença. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto com o Dr. Marco Paulo Ottoni. Doutor, a prática mal orientada de exercícios físicos facilita o aparecimento desses problemas? Importante a gente ver a palavra facilita, não que obrigatoriamente ela traz os problemas. Então é uma verdade sim, só que facilita, ela não causa. Não causa. Então, se fizer exercícios mal orientados, sempre vai fazer mal para a saúde, podendo levar ao aparecimento do biquinho de papagaio e ao aparecimento da hérnia de disco. Perfeito. Não é uma causa direta, mas facilita. Por isso que exercício físico sempre orientado sob supervisão médica. E depois um profissional da área de saúde, um educador físico ou um fisioterapeuta, para te orientar para você não fazer besteira. Perfeito. É mito ou verdade que a hérnia de disco aparece apenas em pessoas com mais de 50 anos? Tá, é mito. Vamos lá. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 3 hérnias de disco. É mesmo? Tá? Casa de Ferreira Espeta de Pau? Eu tive as hérnias de disco com 30 anos de idade, não tive que operar. Só que foi abaixo dos 50 anos e não tem uma causa específica. Então é um mito, ele pode aparecer em qualquer idade. Não tem causa? Não tem causa específica, tem várias causas, é multifatorial, mas não uma única específica. E abaixo de 50 anos com certeza pode aparecer, abaixo e acima. E acima, perfeito. É mito ou verdade que pacientes com artrite e artrose são mais suscetíveis a desenvolverem bico de papagaio? Não, é verdade, só que aqui a gente precisa prestar um esclarecimento de nomenclatura. Artrite e artrose é o desgaste da cartilagem. Artrite são as inflamações que são causadas por elas. Então são sinônimos do bico de papagaio. Na verdade, o bico de papagaio é o nome popular da doença chamada artrose, que são aqueles biquinhos que a gente vê na coluna. É chamado bico de papagaio, mas na coluna, tá? Então, o que é artrose? É o desgaste da cartilagem, tá? Que faz com que apareçam esses bicos de papagaio. Então, é uma sinonímia entre bico de papagaio e artrose, é a mesma coisa. Perfeito. É mito ou verdade que todos os casos de hérnia de disco necessitam de cirurgia? Mito.
Mito. Tô aqui na tua frente para provar. Sem uma cirurgia. São 3 hérnias de disco na coluna lombar, não tenho nenhuma cirurgia. Inclusive, eu me reabilitei através de fisioterapia, boas medicações, acupuntura. Até o nosso centro de reabilitação foi criado por isso. Ou seja, meus colegas cirurgiões de coluna também queriam me operar e eu não quis operar. Eu não ia nem de jejum para trabalhar para eles não me operarem. E aí, o que acontece? Eu vi que isso é uma coisa que você pode evitar a cirurgia e é uma coisa boa. Então, todos nós queríamos o quê? Não operar, né? Você paciente ou paciente, eu não quero operar. Então, se eu posso trazer esse bem para a população, né? E ter um negócio, foi aí que eu criei. Foi com a minha experiência de paciente, não de médico, que a gente percebeu que não precisa de cirurgia em todos os casos. Sem dor. E vive sem dor. Vive sem dor. Porque a hérnia dói, lógico, né? você tem que fazer algumas manutenções, atividades físicas. Isso a gente vai falar, mas se você fizer a manutenção correta, você fica sem dor. Tá, perfeito. É mito ou verdade que obesidade é um fator de risco para o surgimento de hérnia discal ou bico de papagaio? Verdade. De novo, é um fator de risco. Não é que todas as pessoas, né? O pessoal que está um pouquinho acima do peso em casa, não fique desesperado. Eu estou acima do peso, vou ter hérnia de disco ou vou ter biquinho de papagaio. Não, você tem mais chance. Você tem mais chance. Por isso que é um bom motivo para você já tentar emagrecer. E depois que você tem hérnia de disco, seja você magro ou gordo, estar acima do peso depois é ruim, tá? Então, o fato de ser obeso não vai trazer necessariamente hérnia de disco, tem mais chance. Tá. E o fato de ter hérnia de disco, o fato de estar obeso é ruim. Tá certo. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. A primeira foi enviada pela Cristiane. Faço RPG há um bom tempo para tratar escoliose, mas continuo com má postura. Esse tipo de desvio na coluna propicia o aparecimento de hérnia, bico de papagaio ou outros problemas na região? Vamos deixar uma coisa clara aqui também para as pessoas não tem algumas coisas técnicas aqui. Sim. Escoliose é o desvio na coluna. Certo. RPG é reeducação postural global. É uma técnica fisioterápica e respiratória para fortalecer a musculatura das costas e do abdômen e consertar esses desvios que a escoliose te traz. Certo. Tá? Quando você tem a escoliose, o desvio postural, você tem mais chances sim de ter o bico de papagaio e hérnia de disco. De novo, mais chances. E o RPG é um tratamento adequado sim para os desvios de coluna. Agora, necessariamente quem tem desvio vai ter hérnia, vai ter bico de papagaio? Não necessariamente. Tá. A próxima pergunta foi enviada pela Daniela. Estou grávida de 20 semanas e tenho hérnia de disco na lombar. Esse problema impede o parto normal? Não impede. Ai, que Não boa impede notícia. o parto normal, você pode ter. O que vai acarretar é mais dor durante a gestação, porque você muda o seu centro de gravidade, a grávida acaba tendo que abrir um pouquinho as pernas para andar direitinho, a grávida tem uma sobrecarga, né, na musculatura da coluna, os ligamentos são cordinhas que sustentam nossos ossos, ficam mais frouxos com a gravidez, então, conselho, você já está grávida, mantenha uma atividade física para ajudar a sua coluna. Quem está pensando em ficar grávida, que a gente chama nos Estados Unidos de consultas preemptivas, fortalecer a coluna para que na gravidez você não sofra. Porque dói mesmo, né? Dói. Dói mesmo. Com certeza. Marlene, como deve ser o tratamento do bico de papagaio no joelho? Recebi esse diagnóstico, mas não sei o que devo fazer agora. Tá. Bico de papagaio é mais empregado na coluna. Aqui a gente vai falar em artrose de joelho, desgaste entre o fêmur e a tíbia, desgaste da cartilagem. Então, imagina que você tem que deslizar para você andar, o fêmur sobre a tíbia. A cartilagem é o que faz deslizar o fêmur sobre a tíbia. O bico de papagaio no joelho, vamos falar assim, a artrose, ela vai causar inúmeros buraquinhos e vai causar um atrito. Vai ficar mais áspera essa articulação. Então, você tem que diminuir a carga, ou seja, perder peso é importante, tá? E fortalecer? Fortalecer a musculatura para abrir o espaço, tá? E tem algumas medicações para dor e fisioterapia para dor e também medicações para diminuir a velocidade do desgaste dessa cartilagem. Tá. Diminuir a velocidade do aparecimento, vamos de novo, do bico de papagaio no joelho, do aparecimento da artrose no joelho. Perfeito. Mais uma pergunta, Rosa. Há algumas semanas nem consigo mais andar por causa da hérnia de disco. O médico já me disse que terei que fazer a cirurgia. Só que eu estou muito preocupada. O procedimento é perigoso? Posso sofrer algum problema definitivo de locomoção?
Pergunta bem pertinente. Na verdade, assim, a hérnia de disco, ela realmente te deixa incapacitado de andar em muitos casos, porque você tem a compressão do nervo, e o nervo é o que faz a movimentação das suas pernas. Então, real mesmo, você pode estar com uma dificuldade de locomoção. Quando você fala em cirurgia, você nunca fala que cirurgia é uma coisa simples. Cirurgia é o último recurso na medicina. Você tentou todos os recursos de reabilitação, de medicação, e nenhuma deu certo. Aí você vai para a cirurgia. É a última alternativa? É a última. Então, eu te recomendo operar se você tentou todo o leque de reabilitação, medicação e não deu certo, você opera. Cirurgia da hérnia de disco não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia complexa, mas que tem bons resultados. 90% de bons resultados, senão ela não seria realizada. Sim. Só que assim, não é um procedimento simples, você não pode, é irresponsabilidade falar, nossa, é tranquilo. Não, é uma cirurgia com responsabilidade e 90% de bons resultados. Tem seus riscos, um deles é ter algum problema definitivo de locomoção? Sim, mas uma porcentagem muito pequena acontece isso. Tá? Só que você não pode falar que é zero de chance de você não ter problema. Existe, só que é muito pequeno o índice de complicação nesse nível. Perfeito. Mais uma da Arlete. Sinto uma dor terrível na cervical. Já fiz fisioterapia, mas nada de melhorar. No raio-x não apareceu nenhum desvio. Qual exame seria mais completo para identificar se a dor é causada por hérnia? De novo, cervical é essa região aqui, tá? Do pescoço. Vou dar um esclarecimento, porque nem sempre todos têm a obrigação de saber o que é cervical. O raio-x é um exame simples, que ele mostra mais a arquitetura óssea, o osso. Então, nesse caso, pode não ser nada do osso que ela tenha de problema. E sim, uma hérnia de disco aqui na cervical, tá? E sim, um bico de papai aqui na cervical, que não aparecia tão claramente no raio-x. O melhor exame para se identificar a hérnia, por exemplo, é a ressonância nuclear magnética. Então, é um exame um pouquinho mais evoluído do que o raio-x, sofisticado, um pouquinho mais custoso, mas seria o exame ideal para você identificar uma hérnia de disco. Tá. Bom, então eu já aprendi que pode aparecer com pessoas de qualquer idade. Mais homens ou mulheres, ou também equilibrado? Não, é equilibrado, é equilibrado. É mais em pessoas sedentárias. Tá. Mais em pessoas sedentárias. Boa. Mais uma pergunta. Tereza, no mês passado, o meu marido fez a cirurgia tradicional de hérnia de disco. Após a recuperação, ele nunca mais terá que se preocupar com o problema? Bom, pessoal, vamos lá, muito claro. Hérnia de disco é igual pressão alta, você tem que cuidar dela para o resto da vida. Não interessa que você fez um procedimento cirúrgico e está livre. Se você não manter numa reabilitação ou numa manutenção adequada, uma atividade física voltada para a sua coluna, pode ser um pilates, uma academia terapêutica, uma natação, você vai sofrer as consequências novamente. Remédio de pressão, não tem que tomar remédio de pressão até o resto da vida? Para sempre. Hérnia de disco tem que fazer a manutenção para o resto da vida, com uma diferença. O remédio de pressão é um remédio. A hérnia de disco se trata como? Com atividade física, que vai fazer bem para toda a saúde em geral. Inclusive para a cabeça. Não, sem dúvida, nossa, né? Liberar endorfina e bom para a mente, show depressão, quer dizer, é tudo de bom atividade física, gente, supervisionada. Maravilha. Dr. Marco Paulo Ottoni é médico ortopedista. Site CQV. CQV de Vitória, cqv.net.br, cqv.net.br. Telefone do Dr. Marco, 5081-5954, 5081-5954. Tem rede social? Não tenho rede social, é isso. Queria passar a importância de vocês procurarem um médico para detectar hérnia de disco. Sim. Às vezes uma dor aqui nas costas, uma dor na cervical, no pescoço, pode ser algo grave que a gente vai empurrando. Então procure seu médico, a gente está à disposição se precisar, mas procure seu médico, que é muito importante fazer a detecção precoce. Tá bom? Quer comer um bolo de coco gelado? Eu quero. Então pronto. Então fica aqui que daqui a pouco nos encontramos à mesa. Tá joia.